Certeza que daqui a algumas semanas esse bolo vai ser a maior tendência, que esse é aquele bolo que parece que saiu de uma revista em quadrinhos, que é o Comic Cake ou Cartoon Cake. E aqui eu vou te mostrar o que você pode fazer para deixar bem bonito e o que não fazer. Porque foi a primeira vez que eu fiz, então teve alguns erros e acertos e eu vou te contar tudinho nesse vídeo. Eu já fiz o pão de ló aqui no canal, mas eu vou fazer de novo aqui rapidinho só para vocês verem como fazer, tá? Vamos começar batendo aqui as claras. Quando começar a espumar, a gente vai colocando o açúcar, tá? E eu coloco uma pitadinha de sal também já logo no começo. Então, vamos colocando o açúcar em 3 partes e vamos batendo muito bem. Aqui eu também vou usar açúcar baunilhado. Se você não tiver ou não quiser usar, você pode usar extrato de baunilha ou essência de baunilha. Eu vou deixar todos os ingredientes aqui embaixo na caixa de informações desse vídeo. Aí, quando as claras estiverem bem firminhas, não precisa estar fazendo picos bem firmes, tá? Mas tem que estar bem firminho já. Nós vamos colocar as gemas aos poucos e vamos bater bem até ficar um creme bem fofinho e bem clarinho. Porque ele vai dar uma clareada mesmo tendo a gema, tá bom? Aí, com essa parte pronta, nós podemos peneirar a farinha ali por cima e misturar delicadamente com um fouet. Para o pão de ló, gente, você não precisa bater as claras de forma que elas fiquem muito firmes, porque isso vai fazer com que as claras se desenvolvam demais. E nós queremos que as claras expandam no calor, então por isso que a gente não bate completamente no pão de ló, tá bom? Por isso que ela fica um pouquinho mais molinha do que para fazer um suspiro, por exemplo. Então vamos mexer isso muito bem e já podemos colocar nas nossas forminhas. Aqui eu estou usando uma forminha de 10 centímetros de diâmetro, mas eu vou deixar aqui embaixo na caixa de informações desse vídeo todos os ingredientes para você fazer um bolo bem grandão também. Eu resolvi fazer uma parte colorida, então eu fiz um bolinho branco e um bolinho rosinha, tá? Então para isso eu coloquei esse corante em gel, que é um corante vermelho, mas eu coloquei só um pouquinho para ficar com uma cor rosadinha. E aqui nesse vídeo eu vou te mostrar 2 possibilidades de você estar fazendo esse bolo, que um é aquele bolo redondinho tradicional e um é um rocambole. Aí, para esse bolo redondinho, gente, já assei aqui a 180 graus em forno pré-aquecido. E para esfriar, eu deixo viradinho para baixo para ele não murchar, tá bom? Para o rocambole, a gente vai fazer uma camada bem fininha em cima do papel manteiga. E vamos levar também para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos 6 minutos, tá? O bolinho maior leva uns 20 minutos, porque ele tem mais massa, mas aqui o rocambole ele é bem fininho, então é bem rapidinho mesmo, tá? E aí, assim que ele assar, você já pode tirar e vamos colocar em cima de um pano bem molhado, bem úmido e limpo, tá? E vamos enrolar com ele quente ainda. Fazendo dessa forma, ele vai ficar mais fácil para você enrolar depois e ele não vai quebrar. Então, a gente vira ele em cima, tira o papel manteiga, o pano tem que estar limpo e bem úmido. E aí, é só enrolar bem e deixar esfriar dessa forma que vocês estão vendo. Se você quiser, você pode fazer o bolo redondinho, como se fosse um bolo normal, tá? Mas eu quero fazer em formato de coração, só pra ficar mais bonitinho. Mas aí, gente, não precisa, tá? Faz do jeito que você quiser. Então, eu vou cortar aqui nos formatos bem certinhos e vou dividir também essa massa grandona ao meio. Para o recheio, você pode fazer um creme só batendo chantilly bem gelado ou fazer como eu. Aqui eu estou usando creme de leite fresco, 3 colheres de sopa de açúcar de confeiteiro e leite em pó, tá? E aqui eu também vou usar um produtinho para deixar o meu creme de leite mais firminho. Como eu não encontro o chantilly aqui na Alemanha, só fazendo com o creme de leite fresco, eu estou fazendo dessa forma. Mas se você quiser, você pode usar também o chantilly, que vai dar bem certinho também, tá? Ou você pode fazer um outro creme, só que nesse caso tem que ser um creme bem molinho, porque quando você for cortar as camadinhas depois, não pode misturar todo o recheio com a massa, tá? Ele tem que ficar bem separadinho. Então, vamos montar aqui os bolinhos. Eu vou começar umedecendo bastante aqui a nossa massa, tá? E veja que eu coloquei o topinho do bolo virado para baixo, tá? A parte que estava por cima eu coloquei encostado no prato. Então, vamos começar aqui umedecendo bem com uma caldinha que eu fiz com água e açúcar. Você pode usar leite também, o que você preferir, a caldinha que você já costuma utilizar. Eu vou fazer uma cinta de contenção, bem dizer, com esse chantilly que eu bati, com o creme de leite.
E eu vou colocar uvas, tá? Porque aqui eu quis experimentar com uma outra fruta, então um eu vou fazer com uva e o outro eu vou fazer com morango. Então, o legal aqui para esse bolo é você cortar uns quadradinhos um pouco mais grossinhos para depois ficar mais fácil para você desenhar, tá? Então, não corta tira fininha, corta uns quadradinhos bem grandinhos. Aí, colocamos mais creme de leite, mais recheio por cima das frutas e assim vamos montando o bolo. Mais uma camada de massa, vamos umedecer muito bem essa massa também. E aí, vamos fazer de novo a cinta de contenção, a fruta, e lembrando que a fruta você vai colocar a parte cortada, que foi cortada em contato com a massa, tá? Porque a fruta ela vai soltando líquido, então a massa já vai absorvendo esse líquido, vai deixar a massa bem úmida, bem gostosa e não vai ficar aguado o seu bolo. Aí mais recheio por cima e vamos colocar a massa. Veja que depois que eu coloco a massa, eu dou uma apertadinha bem no centro assim do bolo, que aí o recheio vai se espalhar bem igualzinho assim, né? Bem homogêneo. Vamos então cobrir o nosso bolo com o restante do creme de leite que a gente já bateu. Já podemos fazer umas rosetinhas aqui e vamos levar para a geladeira, tá? Para ficar bem firminho. Aí para o nosso rocambole eu já abri aqui a nossa massa, já coloquei os morangos, aqui eu fiz com morango, tá? E eu coloquei o morango em contato com a massa, tá? Da mesma forma que a gente fez o outro. E eu também cortei em cubinhos maiorzinhos, não em tiras, tá? Porque vai ficar mais fácil depois pra gente desenhar. Então, vamos colocar o creme de leite por cima e vamos enrolar isso muito bem. Aí a parte do lado aqui a gente pode tirar, tá? Porque as pontinhas não ficam muito bonitinhas. Vamos então dividir no meio e vamos continuar decorando. Nós vamos fazer umas rosetinhas por cima também. E aí se você quiser, você pode levar na geladeira também para dar uma firmadinha. Ou você, se você perceber que ele já tá bem firminho, você já pode fazer os desenhos de, né, chocolate ali por cima. Aqui, gente, eu fiz as rosetas e já coloquei o morango por cima. Você tem duas possibilidades, ou faz a parte do desenho, né, a parte preta do desenho, e depois coloca o morango por cima, ou você coloca o morango e depois faz o desenho. Eu fiz aqui os dois para mostrar para vocês, mas eu acho melhor você fazer primeiro a parte preta e depois colocar o morango por cima, porque se não ficar muito bonitinho, o morango ainda acaba dando uma escondida, tá? Aí, para desenhar, o que você pode estar utilizando? Vai depender da consistência que você quer no final das contas, tá? Então, assim, aqui eu derreti chocolate ao leite e coloquei cacau em pó, o 100%, só para ficar mais escurinho. Para mim, eu já estava ciente que ele ia ficar mais durinho depois que ele esfriasse, tá? Mas eu gosto de ter uma crocância, de ter uma outra textura no bolo e por isso que eu optei pelo chocolate. Mas você pode usar também, por exemplo, doce de leite com corante, né? Corante preto para ficar preto. Você pode utilizar um brigadeiro, você pode fazer uma ganache, você pode usar até mesmo o chantininho para fazer essa parte preta. E aí você vai cobrindo ali e vai contornando toda a tua massa, todo o teu recheio e todas as frutinhas que você encontrar. No caso do rocambole, né? E também aqui no bolinho. Aí, gente, qual que foi o erro que eu fiz no bolo? Eu fui contornando tudo como se não houvesse amanhã. Só que o que eu deveria ter feito? Eu deveria ter contornado a massa e contornado as frutinhas, porque isso ia dar um efeito mais limpo pro meu bolo, tá? Eu fui contornando tudo assim como se não houvesse amanhã e acabou que parece que só deu errado o meu bolo, entendeu? Então não deu muito certo. Então, quando vocês forem fazer aí na sua casa, pega e contorna primeiro a massa do bolo, depois contorna as frutinhas e depois passa por fora, assim, só para contornar o recheio não, a cobertura que fica por fora. Aí vai ficar com uma aparência mais limpa. E aqui eu tô usando um saco de confeitar e só fiz uma pontinha bem fininha ali, um cortezinho bem pequenininho para sair uma pontinha fininha. Então, olha aqui, gente, aqui
eu contornei a rosetinha com o chocolate e só depois que eu coloquei o meu morango por cima, tá vendo? E daí o morango a gente também vai fazer os contornos, tá? Com o chocolate. Se você quiser, você pode contornar só por fora, ou você pode contornar por dentro também, tá? Na parte do morango. Fica esse é o critério da forma como você preferir. E aí, gente, já tá ficando pronto, tá? Eu fui mexendo aqui nos bolinhos, eu peguei mais um pedaço ali do rocambole, fiz um teste, coloquei só morango por cima. Então, assim, você vai testando aí na sua casa, vai brincando com o saco de confeitar com chocolate ou com o doce de leite tingido com corante. E porque a parte mais difícil é fazer o contorno, mas é só um pouquinho de prática que assim que você treina um pouquinho, você já vai estar dominando bem e daí já vai ficar bem bonito, tá? E esse foi o vídeo, gente, foi a primeira vez que eu fiz, então, não sei, me conta aí o que você achou, tá bom? E esse bolo, ele fica muito, muito gostoso, aí, e fica com uma cara bem engraçadinha, né? Gente, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Se sim, deixa um like para ajudar o nosso canal e eu te vejo nos próximos vídeos. Beijos, fiquem com Deus, tchau, tchau. Se inscrevam no canal e compartilhem esse vídeo também com uma ou duas pessoas. Beijo, tchau, tchau.